amigos do Covil Rubro Negro, tudo bem com vocês? Neste domingo, o Flamengo entrou em campo em Curitiba, no tapetinho da Arena da Baixada e saiu com um empate heróico, 1-1 contra o Atlético Paranaense, jogo decidido nos minutos finais. Antes da gente começar a falar sobre esse jogo, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil. 3 níveis, a partir de R$ 2,99 por mês, você já tem uma infinidade de vantagens, né? Um grupo de WhatsApp só para os membros, emojis exclusivos, vídeos exclusivos, sorteios e ainda tem lives, né? Além dos vídeos que chegam primeiro para quem é membro aqui do Covil. Então clica já no Seja Membro e escolha aquele plano que couber melhor aí no seu bolso. Vamos começar a falar desse jogo. Olha, depois de enfrentar muitas lesões, as convocações, se a gente contar o Tite, que também estava suspenso para esse jogo, são 11 desfalques no time do Flamengo, 5 convocados, 5 lesionados, e o Tite que não pôde estar à beira do gramado e, pela regra, nem pôde dar a sua coletiva. Quem comandou o time na beira do campo foi o filho dele, o Matheus Bach, auxiliado pelo Kleber Xavier e pelo César Sampaio, a comissão técnica aí do Tite. Inclusive, eles 3 juntos participaram ativamente na coletiva depois do jogo. Foi uma partida em que o Flamengo se defendeu muito, especialmente no primeiro tempo. A falta de entrosamento dessa equipe cobrou muito. O Flamengo jogou mal, demorou a entrar na partida. Muitos passes agudos lá no final do campo, especialmente no lado esquerdo, que o pessoal corria para não chegar. Entramos em campo hoje com o mesmo time que o Flamengo entrou em campo a partir das 2 lesões lá no meio do jogo do Grêmio no meio da semana. Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira, improvisado na lateral esquerda, Léo Ortiz, Gerson como segundo volante e Lohan. Na frente, Luiz Araújo ganhou a titularidade pela ponta direita, Bruno Henrique pelo lado esquerdo e o Pedro como nosso centroavante. Bruno Henrique, aliás, saiu no intervalo, ele teve algum problema estomacal, não pôde continuar. Entrou o Vitor Hugo no seu lugar e o segundo tempo foi de muita pressão do Atlético Paranaense. Obviamente, jogando em casa, se eles vencessem, alcançariam a liderança do campeonato, então partiram para cima com tudo. O Flamengo soube se defender, sofreu muito no segundo tempo, mas teve algumas oportunidades. Aí no meio do segundo tempo, o Matheus Bach coloca o Gabigol em campo, ele tira o Léo Ortiz também depois na sequência, ele tira o Lohan para entrar do Gabigol. O Gabigol até faz um gol que, meus amigos, eu queria muito ver uns 50 ângulos, porque a análise do VAR não me deu conclusão nenhuma. Não vou ficar aqui chorando o gol que poderia ter sido, mas eu acho que o gol que o Gabigol fez foi mal anulado. Dependendo ali do frame que você pega e usando a famosa paralaxe, dá para perceber que o Gabigol pode estar um pouquinho à frente, mas pode estar na mesma linha do segundo zagueiro. Então, uma anulação de gol bem suspeita. Anderson Daronco, né? Isso é até o gancho para falar sobre a arbitragem. Quinta-feira, né, nós tivemos um árbitro que já foi condenado na justiça por mentir em súmula em jogo do Flamengo. Dessa vez colocaram o Anderson Daronco, que fez umas caquinhas na Libertadores e está proibido de apitar na Conmebol. Ele não foi para a Copa América. Por quê? Porque está suspenso na Conmebol. Mas ele pode apitar no território nacional, porque a CBF é essa bagunça maravilhosa que a gente ama, né? Então o Daronco, muito enrolado na partida, anulou o que seria o gol de abertura do placar do Gabigol no meio do segundo tempo. Aí entra a mudança que mudou a história da partida, né? A saída do Léo Ortiz com dores na coxa, mais um que vai preocupar a gente aí para a maratona de jogos no meio da semana. E entra o Everton Araújo, cria da base, né, rubro-negra. E o Flamengo leva um gol idiota nos 45 do segundo tempo, porque o Davi Luiz achou que estava perto de ser convocado para as Olimpíadas de Paris, não no futebol, mas no vôlei. Resolveu enfiar o braço na bola aos 43 do segundo tempo. Pênalti que o Daronco, aliás, precisou ir ao VAR para marcar. Pênalti claríssimo que ele não conseguiu enxergar no campo. E após a análise do VAR, 2, 3 minutos depois, aí sim a cobrança e o Atlético Paranaense abriu o placar, já nos acréscimos. E aí ele dá um acréscimo muito longo por conta das confusões que ele fez ao longo da partida. E aos 54 do segundo tempo, numa cobrança de escanteio, o Everton Araújo vai lá,
mete a cabeça na bola quase na marca do pênalti e empata o jogo, devolvendo naquele momento a liderança ao Flamengo. Dos males o menor, né? Saímos de Curitiba com 1 ponto. É o típico jogo que, com times completos, a gente já não contaria ponto nenhum, né? Quando a gente faz a previsão de pontos do campeonato, a gente pensa, pô, vou deixar os 3 ali em Curitiba, porque é difícil de ganhar do Atlético Paranaense. Aliás, o Furacão é o primeiro jogo deles em casa nesse Campeonato Brasileiro que eles não vencem. Maior público da temporada, porque será, né? O trem pagador do Campeonato Brasileiro está aí. E o empate tem sim um gosto de vitória por todo o contexto envolvido. O Atlético Paranaense teve apenas 2 jogadores convocados e eles têm uma fábrica imensa de goleiros. Sai um excelente goleiro para a seleção brasileira e vem um outro que pega absolutamente tudo, até sinal de Wi-Fi nessa partida, mas não pegou a cabeçada do Everton Araújo. É preciso ressaltar aqui que partidaça fez o senhor Wesley, né? Interceptando muitas bolas, especialmente no primeiro tempo. Ele foi vital para manter o placar no 0-0 naquela altura da partida, né? Eu que sou muito crítico dele, como lateral não serve, talvez sirva como zagueiro, porque realmente foi muito bem na partida de hoje. Pegou no contrapé algumas vezes os jogadores do Atlético Paranaense, valeu a pena demais a escalação dele, forçado, obviamente, por conta da convocação do Varela, que está lá servindo a seleção uruguaia. E é aquilo, meus amigos, nessas rodadas de Copa América, vamos sofrer, vamos rezar. A Copa América ainda nem começou, é só daqui a uma semana, e o rubro-negro já quer que ela acabe, né? Especialmente para Uruguai e Chile, que são aqueles que levaram 5 jogadores do nosso elenco estrelado. Então tá difícil demais e vai ser assim, convivendo com lesões, com gramados ruins, com arbitragens ruins e também com os 5 convocados que a gente não sabe quando voltam. Bom, o Flamengo não está mais na liderança do Campeonato Brasileiro, isso porque na rodada das 6h30 da noite o Botafogo venceu o Grêmio. E então ainda tem mais um jogo na rodada, nessa segunda-feira, mas ele não mudará a posição do rubro-negro na tabela. Estamos em segundo lugar, mas eu vou voltar a dizer, dadas as atuais condições, é um absoluto lucro. Que bom que a gente está conseguindo se manter em alto nível e com invencibilidade mantida, ainda mais no Sul, que é onde a gente, quem é rubro-negro há um pouquinho mais tempo do que eu, sabe que ir para Curitiba era um tormento, você já esperava a porrada. Hoje a gente pode esperar pelo menos um empate e foi assim que sucedeu. O próximo jogo do Flamengo do Campeonato Brasileiro é quinta-feira no Maraca. O Flamengo vai enfrentar o Bahia City e às 8 horas da noite. E vamos ver, né, o que o Flamengo consegue apresentar para esse jogo. Não teremos o Fabrício Bruno, que recebeu o 3º cartão amarelo. Sobre os machucados, o Igor Jesus é o que preocupa mais, né, o nosso volante da base. Ele sofreu uma lesão um pouco mais séria e deve voltar só lá para agosto mesmo, né? Por conta da gravidade da sua lesão. Vamos ficar de olho aí no Bruno Henrique e nos outros, né? Cebolinha, o Carlinhos, veja só que azar, né? O Carlinhos não entra em campo, mas se machuca em treino. Então o Flamengo agora tem o Léo Ortiz também para se preocupar. Vamos ver que time o Tite vai conseguir escalar nessa quinta-feira, mas vamos torcer para que o Flamengo passe por essa sequência de jogos dificílimos. Podem não parecer, mas são adversários que estão lá no topo da tabela, estão brigando pelas mesmas coisas que a gente. Então a gente tem que passar incólume, porque ainda tem Fla-Flu no final de semana que vem. É jogo atrás de jogo, é pedreira atrás de pedreira, mas é aquilo. Quem quer ser campeão não pode escolher adversário, tem que ir para cima e na raça, como fez hoje o Flamengo. Então, apesar do empate garantido no ultimíssimo lance do jogo, eu estou satisfeito com o que o Mengão apresentou. Vamos torcer para que na quinta-feira eu volte aqui com um resultado ainda melhor para a gente. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau, galera!